Enver cumprimenta Sirin na cafeteria e apresenta para ela seu novo cliente, o tal do Sr. Sen. Ela diz que é um prazer conhecê-lo. Enver diz que conheceu o Sr. Sen por acaso, falou que é alfaiate e ele gostou das camisas que ele faz, já encomendou algumas, saíram para comprar os tecidos e vieram ali tomar uma coisa. Eles pedem 2 xícaras de chá. Sr. Sen decide ir fazer uma ligação. Ele vai até lá fora e liga para uma pessoa. Ele observa Sirin. Sen pergunta a Bersan como estão indo as coisas. Bersan diz que aconteceu um acidente em relação às panelas e colocaram elas no fogo. Bersan lamenta e pede desculpas, mas diz que não foi sua culpa e não fez nada. Ele dá instruções a ela e ela concorda com ele, chorando muito. Bersan diz a Seida e Bahar que o Sr. Sen pediu para elas irem pro parque daqui a 20 minutos porque um carro vai levá-las, e se não fizerem isso ele vai matar o seu Enver e depois ela. Bahar decide ir à polícia. Arif chega à cafeteria e cumprimenta Enver e o Sr. Sen. Enver pede ao Sen para irem embora de volta para a oficina, pois esqueceu seu telefone e as meninas devem estar preocupadas. Sr. Sen pede a conta. Enver diz que o convidou e pode pagar tudo. Eles se despedem. Sirin dá tchau para o Sr. Sen e pede que ele volte mais vezes. Ele sai andando com um olhar forte e passa a mão sobre a barba. Bahar deixa seus filhos na casa de Yusuf e sai com as meninas. Ele diz que não é nenhuma babá. Elas saem e deixam as crianças com o velho. As crianças o chamam de vovô Yusuf. Bahar, Seida e Bersan correm pelas ruas. Enver está voltando para a oficina. Yusuf o vê e diz que pensou que ele tinha ido para o hospital, porque a Bahar e a Seida deixaram as crianças ali e saíram dizendo que tinham ido para o hospital vê-lo. Enver diz que está muito bem. Yusuf pede que Enver fique com as crianças. Bahar, Seida e Bersan vão à delegacia de polícia. Ao chegarem lá, Bahar pensa e reflete sobre as fotos que Seida disse que tiraram dela entregando panelas com drogas para pessoas. Elas desistem de denunciar o caso para a polícia. Enver entra com as crianças em casa. Nissan e Doruk dizem que a mãe disse que ia para o hospital por causa dele. Enver diz que disse para ela que estava com dor nas costas e que talvez iria no médico. Ele diz que vai pegar o telefone na oficina para ligar para Bahar e saber o que está acontecendo. Bahar, Seida e Bersan estão no parque e esperam o carro chegar. Sr. Sen chega e elas o observam fixamente. Ele pede que elas entrem. As 3 mulheres entram, já que pelo visto não há como fugir disso mais. Ele levanta a mão e pede os telefones delas. Elas entregam para ele. Arif fala com Enver e diz que se ele tiver alguma notícia, que o avise. Sirin pergunta o que está acontecendo. Arif diz que Enver ligou perguntando sobre Bahar, mas não sabe nada dela. Sirin pergunta se ele ainda se importa com sua irmã. Ele diz que se preocupa com pessoas próximas, não importa quem seja. Sirin diz que ele só se ferrou esse tempo todo e acha estranho ele estar preocupado com Bahar. Arif diz que já deixou de lado seus sentimentos por ela, mas ela deixou as crianças com seu pai e relatou que iria até o hospital ver o seu Enver e ficou preocupado com isso. Sirin diz que acha que elas estão com graves problemas, pois viu sua irmã e Seida conversando e falavam coisas relacionadas a pararem na prisão. Arif acha que isso foi só modo de falar. Sirin diz que espera que não seja nada de grave. Ela decide voltar ao trabalho. Bahar fecha os olhos e reza. Seida pega na mão dela. Bersan também tenta pegar na mão de Seida, mas ela larga, já que por culpa de Bersan se meteram nesse rolo enorme. Anoitece. Sr. Sen chega em um terreno baldio e desce com seu amigo. Eles observam as mulheres do lado de fora do carro. Ele chama todas elas para descerem. Ele faz um sinal pro local que elas devem ir. Elas ficam todas juntas diante dele. Bahar pede que ele desculpe elas, pois não fizeram nada por querer e estragaram as panelas sem saber do que havia dentro delas. Sr. Sen vê o desespero de Bahar de perto e pergunta do que ela está falando. Bahar diz que é das panelas, e que estragaram as panelas deles sem querer. O cara concorda. Bahar diz que elas não sabiam de nada e tudo foi sem querer. Ela implora pela sua vida, pois ela e Seida têm filhos pequenos. O cara ri do desespero delas. Bahar diz que não vão falar nada para ninguém, já que não sabem de nada. Ele percebe o medo delas e pede que elas não fiquem assim, pois todos cometem erros. O cara fala que o ser humano em si já comete muitos erros e todos pagam por isso. Ele diz que elas vão pagar por tudo o que fizeram. Bahar fala que elas não têm dinheiro. Ele diz que são só 3 panelas e, como é compreensivo, vai receber o que elas lhe devem parcelado. Elas o entendem. Ele diz que a primeira entrega será na próxima sexta de 100.000 liras. Ela pergunta por quanto tempo terão que fazer as entregas.
Ele diz que apenas 4 vezes e depois deixará elas livres. Ele pede que elas entrem no carro e apreciem o silêncio daquele lugar por uns 5 minutos. Ele reforça que se alguém procurar a polícia ou se elas avisarem qualquer pessoa, todas elas serão enterradas ali, cada uma em uma árvore. Seida chora. Bersan também. Bahar pensa e chora. Sirin, Arif e Enver percebem que já está muito tarde e até agora Bahar e Seida não chegaram. Enver pensa em avisarem a polícia. Sirin diz que elas saíram por conta própria. Arif pede para esperarem mais um pouco. Bahar e Seida voltam para casa e fazem uma surpresa para as crianças. Enver diz que estava muito preocupado por elas não atenderem o telefone. Bahar encontra Arif e Sirin. Ela cumprimenta ele. Arif diz que Enver ficou preocupado e o chamou, mas fica feliz por tudo estar bem com elas. Bahar abre a caixa de surpresa e as crianças veem que é um gatinho. Nissan e Doruk pedem para a mãe deixá-lo com eles. Eles ficam felizes. Arif e Sirin decidem ir embora. Enver aprecia o lindo gatinho. Bahar segura em Seida e vai até seu quarto. Ela deita em sua cama e fecha os olhos. Depois abre e fica pensativa observando o quarto e uma foto de Sarp. O investigador fala com Kisme e mostra para ela a identidade de 2 meninos que nasceram no mesmo lugar onde Seida deu à luz. Kisme agradece a ele pelo trabalho. O Sr. Sen está ali ao lado de Kisme e eles sorriem juntos ao se olharem. Bahar continua nervosa e aflita depois de tudo que passou ontem à noite. Bersan pergunta pela Seida. Bahar diz que ela deve estar falando com alguém. Bersan se irrita, mas logo dá razão a Bahar. Seida volta para casa e diz que não conseguiu nenhum dinheiro. Ela diz que a polícia pegou o Hikmet ontem à noite, mas não sabe o motivo. Bahar fica triste. Ela pergunta como vão arrumar tanto dinheiro em poucos dias. Seida diz que não sabe. Elas pensam numa saída. Seida pede que Bersan venda o carro para pagarem essa dívida. Bersan diz que o carro não é seu e eles só deixam com ela para usá-lo. Seida diz a Bersan que ela usa esse carro para iludir idiotas por aí como fez com elas. Se levanta e bate em Bersan e diz que ela estragou a vida delas e a chama de sacana maldita. Bahar acalma elas e diz que não vai adiantar de nada ficarem brigando agora. Bersan diz que se não conseguirem dinheiro, provavelmente eles vão matar elas. Bahar pensa. Bersan diz que tem outro jeito de arrumar dinheiro que seria roubando. Bersan pede para fazerem um esquema, porque está muito nova e não quer morrer. Seida diz que também não quer morrer, pois não sabe quem cuidaria do seu menino Arda. Seida decide roubar. Bahar pergunta se elas perderam a cabeça, pois isso não é correto e não quer fazer esse crime. Seida diz a Bahar para pensar nos filhos. Bahar diz que por isso está falando tudo isso. Bersan pergunta se elas conhecem alguém que tenha muito dinheiro para roubar. Seida diz que conhece alguém que tem algo de muito valor. Seida diz que a sua patroa, Dona Fazile, tem muitas joias dentro de uma gaveta. Bahar diz que essas pessoas não fizeram nada para ela e pede que ela não pense nisso. Seida diz que elas também não fizeram nada para merecerem tudo o que está acontecendo. Ela diz que esse é o único jeito de conseguirem a grana e estão metidas num problemão. Bahar acha essa ideia absurda. Seida diz que isso seria como um empréstimo e poderiam pagar assim que possível, mas precisam fazer isso para não perderem a vida. Bahar diz que não quer fazer isso. Ela diz a Seida que, se ela fizer isso, não vai querer olhar para a cara dela nunca mais na vida. Bersan questiona o que farão então. Bahar diz que podem falar com Sen e dizer que não conseguiram tanto dinheiro em tão pouco tempo e não tem lógica ele matá-las e ficar sem nada. Bersan diz a Bahar que admira a bondade e ingenuidade dela, mas esse cara não vai se comover pelas doces palavras dela. Seida diz que a Bahar está certa e não podem roubar nada. Bahar diz que ninguém precisa roubar nada, pois não são bandidas. Bersan então pede para tentarem conversar com ele. Bahar diz que precisam entrar num consenso e negociar com esse cara, pois tem certeza que ele vai entender e que pode convencer ele. Bahar sai para ir ver seus filhos em casa. Seida e Bersan enganaram Bahar. Depois que ela sai, Seida diz a Bersan que podem cuidar desse assunto sem envolver Bahar, porque ela não quer deixar. Bersan concorda. Bahar encontra a filha fazendo o dever da escola. Ela vê que Doruk e Enver dormiram. Nissan diz que Doruk disse que está com dor de barriga. Bahar vê o menino sorrindo enquanto dorme e acredita que ele melhorou. Nissan se pergunta com quem Doruk deve estar sonhando. Ela pensa que é com o pai Sarp. Doruk tem um lindo e estranho sonho, onde está se casando com Seida e muito feliz. Nissan acha o irmão fofo. Doruk acaba acordando. Enver também.
Bahar pergunta se o filho está bem e se quer comer algo. Ele diz que não. Ela decide fazer um chá mesmo assim. Enver diz que vai ir à oficina. Ele diz que não pode dormir de dia, pois tem muito trabalho, e um deles são as encomendas do Sr. Sem. Seida e Bersan comem umas castanhas. Bersan pergunta quanto ela acredita que valem os brincos e anéis. Seida diz que não sabe, mas as pedras são bem grandes e devem valer um carro. Seida pede que Bersan não lhe irrite porque está procurando uma saída e não pode roubar tudo da sua patroa também. Bersan pede que ela encontre a saída logo, porque senão o tempo de vida delas acabará e aí ficarão em paz, literalmente. Sirin visita Seida. Sirin diz que veio tomar um café com ela, pois são vizinhas. Ela cumprimenta Bersan e se senta no sofá. Sirin decide tentar descobrir alguma coisa através de Seida e Bersan. Ela sabe que Bersan é ex do Arif e fala que sua irmã também é. Sirin pergunta a Bersan por que ela e Bahar agora estão como amigas se antes não se davam bem. Bersan diz a Sirin que, pelo que sabe, ela também não se dava bem com Bahar, mas agora também estão próximas. Bersan diz que a vida é assim e as pessoas também mudam. Sirin pergunta o que elas têm e se estão com problemas. Seida se irrita com a pergunta. Ela decide ir preparar o café para Sirin. Sirin fica encarando Bersan. Ela elogia o corte de cabelo da colega. Seida diz a Sirin que seu café acabou. Sirin diz que pode tomar chá, e espera até ela fazer. Um pouco mais tarde, Bahar pensa nas palavras do Sr. Sem, que disse que elas estavam com medo, mas relatou que todo mundo cometia erros, mas que com isso teriam que pagar pelos erros. Bahar toma um copo d'água e não consegue se acalmar com tudo o que lhe aconteceu nesses últimos dias. Bahar vai ao quarto dos filhos e vê os dois dormindo igual dois anjinhos de Deus. Bahar se senta na cama e olha para os filhos, pensando neles caso morra ou algo de mal lhe aconteça. Doruk acorda e reclama de dor na barriga. O menino acaba vomitando no chão. Nissan acorda e pergunta o que aconteceu. Bahar diz que o Doruk passou mal. Ela o pega e decide levá-lo ao banheiro.